Agradeço a vinda de todos vocês. Infelizmente, hoje nós estamos com o nosso público um pouco prejudicado devido aos acontecimentos, que eu não vou repetir aqui o que está acontecendo. Mas mesmo assim, a gente agradece muito a disposição de quem pôde vir, se deslocou, se preparou, colocou combustível nos tanques e conseguiram chegar até aqui. Para nós é um prazer muito grande estar aqui nesse evento muito bacana, que tem uma participação muito especial da CIT, da Prefeitura Municipal de Tubarão. E eu já tive a oportunidade de inúmeras vezes de acompanhar esse evento grandioso aqui do município, inclusive corroborando com os 148 anos de aniversário de Tubarão. Tubarão que é a nossa cidade-mãe na nossa região, e nós ficamos aqui muito satisfeitos. Eu queria chamar o Giovanni aqui, por gentileza, nosso secretário municipal de Tubarão, para que ele pudesse dar o seu parecer aqui, e de antemão a gente agradece essa acolhida que nos está fazendo. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Infelizmente vou ter que usar o microfone porque, feira, montagem, aquela coisa toda, então é muito ruído. Antes de mais nada, quero agradecer a pessoa do Adilson, todos vocês de ter se deslocado, com todos esses solavancos aí que ele já mencionou. Justificar também a ausência, nós tínhamos convidado também o prefeito de Juarez para estar conosco, mas ele tinha um compromisso em Florianópolis na Assembleia que foi confirmado, estava pendente, foi confirmado, ele está em Florianópolis nesse momento. Mas estamos aqui representando então o prefeito, representando a cidade. Sou também do associativismo, os colegas lá, eu faço parte da diretoria da Associação Empresarial do Tubarão, e estou então desde os últimos 45 dias de novo novamente na posição de secretário de Desenvolvimento Econômico. Presidente, pelo que me recebi de informação, a gente teria como bater um papinho no início. Então eu gostaria na realidade de compartilhar com vocês algumas coisas que nós estamos fazendo aqui no Tubarão, principalmente no âmbito de planejamento. Nós estávamos conversando até aqui no café, falando que existe uma grande preocupação, acho que todos nós como cidadãos, acima de tudo, em que tudo aquilo que nós construímos dentro de governo não se perca. E também que não tenhamos planos de governo, mas planos de Estado, planos que transcendam gestões, que não sejam de um dono, mas seja do desejo da comunidade e daquilo que a cidade realmente almeja, daquilo que ela realmente entende, que ela precisa e que ela busca. Então, dentro desse contexto, até já contextualizando aqui, nós temos olhado o Tubarão muito dentro desse contexto como um grande hub, considerando que nós temos um posicionamento geográfico como uma das cidades da região, mas muito centralizado em relação às principais cidades, mas também dentro da própria região, como esse eixo. E aí, quando nós ampliamos essa visão para outros setores, vou entrar nisso um pouco depois, mas olhando o turismo, já entrando aqui na pauta especificamente, o que nós temos? Nós temos as belezas de todos nós. Nós falamos disso, comentando lá sobre Veneza. O pessoal vai lá para o Vale de Máscaras, mas ficam 2 dias, precisa desse encadeamento, dessa roteirização de toda a região. Para nós é diferente, porque nós temos ainda menos, talvez, atrativos, principalmente os naturais, do que outras cidades aqui da região. Então, para nós é muito importante contar com esse processo, contar com esse encadeamento, com essa unidade de pensamento do turismo da região. E o turismo, infelizmente, em Tubarão, ele estava fora da pauta, não estava sendo tratado como deveria. Até a gente estava falando, estamos esperando um tempo que Tubarão traga de novo o turismo para evidenciá-lo. Então, nessa gestão, a gente tem feito esse trabalho de novo, trazer o turismo. A Josi, que é a nossa turismóloga, ela estava inclusive em outra atividade dentro da prefeitura, nós reconduzimos ela, passamos um pouquinho de trabalho nisso para que a gente pudesse reorganizar os processos, recolocar isso tudo de novo em ordem, mas hoje isso já está se encaminhando. Então, dentro desse conceito de pensar a cidade de longo prazo, nós temos trabalhado em cima de um plano, que é o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico para Tubarão, que nós chamamos de Tubarão 180 graus. Por
Tubarão 180 Graus, ele vem muito alinhado com esse conceito de cidades inteligentes, né? Isso aqui é The Economist tem uma área de estudos, né, muito voltada para cidades inteligentes, e quando a gente olha, né, várias fontes de informação sobre cidades inteligentes, aparece muito, né, a questão de cidades inteligentes e sustentáveis, né, mas principalmente no que nós temos visto do ponto de vista de urbanização, né? Nós temos países e cidades 100% urbanizadas. Tubarão hoje ainda tem uma área muito grande de rural, e olhando geograficamente falando, mas nós, né, temos sofrido também com esse processo de urbanização. E também olhando para a questão do papel da liderança, da definição de prioridades e das estratégias. Então, o que nós temos feito muito, vocês vão ver aqui, é chamar essas lideranças, e aí nós estamos falando, né, de lideranças não só políticas, mas lideranças empresariais, lideranças comunitárias, né, envolvendo essas lideranças no processo de tomar decisão da cidade. Porque nós não acreditamos, e aí eu vou valer de um pensamento do Marcel Teles, que é do trio lá da Ambev, né, que ele fala que ele não acredita que ele tem um gene tão privilegiado para que entre 1 milhão de pessoas o dele seja melhor. Isso ele respondeu quando foi questionado por que seus filhos não trabalhavam na companhia. Porque o processo é meritocrático, não é porque ele é meu filho que ele é melhor que os outros. Então nós temos que identificar quem são esses líderes. Então nós não acreditamos que dentro do governo nós temos todas as respostas. E na realidade, acho que a gente não pode nem ter essa pretensão. E isso o prefeito Juarez trabalha muito forte. Então, por exemplo, em segurança, todas as entidades envolvidas. Então todas as nossas discussões estão pautadas nesse relacionamento, nessas parcerias. E o Tubarão 180, então, é esse olhar para o futuro, a partir desse contexto, e que tem duas conotações aí. Primeiro, o 180 graus, né, uma guinada, uma mudança de direção. Isso porque, eu já vou mencionar também, mas nós definimos um indicador de referência que é o IDH, para que até pudéssemos ter comparação, não só a nível regional, mas a nível nacional e global até, porque é um indicador global, mas ele como indicador, e nas últimas 3 leituras, 90, 2000 e 2010, nós melhoramos nosso índice, mas melhoramos menos que os outros. Estamos perdendo relevância, perdendo posições no ranking estadual, já começando aqui pelo quintal de casa. Tubarão hoje é a 12ª cidade em IDH, já teve lá em 6º, 7º lugar. E também tem perdido relevância econômica, então nós precisamos mudar essa direção, da cidade. E também o 180, porque agora estamos aqui nos 148 anos, mas em 2050 a cidade completa 180 anos. E é exatamente isso que nós estamos buscando, transformar Tubarão na melhor cidade para viver, olhando lá para 2050. Então nós queremos, ao longo desse período todo, trabalhar e concluir esforços para que nós possamos, então, colocar a cidade nessa posição. Que é uma posição desafiadora, naturalmente, por isso que ela é de longo prazo, não é de curto prazo. Mas nós temos uma primeira meta, que é reposicionar Tubarão em Santa Catarina para 2020. Se nós olhássemos do ponto de vista de tempo e de ações, de viabilidade, talvez, nós teríamos que dar um prazo um pouquinho maior. Não 2020, 2025, de repente. Mas só que também aí estaremos definindo meta para a próxima gestão. Então, por respeitar e botar meta para nós em primeiro lugar, então nós estabelecemos 2020 e temos trabalhado nisso porque a gente tem identificado claramente quais são os nossos desafios. Então, só para falar rapidamente do fluxo, como é que isso aconteceu, aqui a imagem não está ajudando muito, mas essa primeira fase aqui foi uma fase de diagnóstico, então nós, primeiro, da porta para dentro, para entender a realidade do governo municipal, então nós falamos com todas as secretarias fizeram um levantamento. O que eu tenho de coisa boa, porque nem tudo pode ser esquecido. Então, tudo aquilo que tem bom foi dado continuidade, potencializado em muitos casos. Nós temos casos aqui, a Adriana, que a gente desenvolvimento na Sala do Empreendedor, que já estava lá. Nós estamos potencializando a Sala do Empreendedor, porque é um bom projeto. Mas também coisas que não estavam bem, como o caso do turismo, por exemplo. Então, todas as secretarias fizeram esse dever de casa, e fizemos esse grande levantamento. Na sequência, nós fomos olhar para o contexto que estavam inseridos. Então, primeiro, conversamos com a cidade, olhamos os pleitos das entidades empresariais, de tudo aquilo que chegou para nós, o próprio plano de governo, naturalmente, porque foi aquilo que trouxe esse grupo para dentro da prefeitura. E também analisamos os indicadores para ver como que o Tubarão estava posicionado em termos de resultados. E aí,
como eu já mencionei, nós selecionamos o IDH, e nós temos aqui desafios bem claros, né? Isso aqui são aquele que talvez todos conheçam, mas são os componentes do IDH, né? Então, a educação, longevidade e renda são os 3 componentes do IDH. Dentro do IDH Educação, nós temos o IDH de 0,74, que nós estamos, de modo geral, um IDH considerado alto, né? Nós temos 11 municípios do estado que são muito altos, ou seja, nós somos o primeiro do segundo escalão. Mas nós temos ainda um problema ali de percentual de 18 anos ou mais com fundamental completo, e na última linha, percentual de 18 ou 20 anos com ensino médio completo. Ou seja, nós temos um problema bem localizado dentro da educação, né, e nós temos trabalhado algumas ações voltadas para isso. Um outro aspecto é a longevidade, né? Nós estamos com a média de 76,96 contra o melhor de Santa Catarina, que são 3 cidades catarinenses, são as melhores do Brasil em longevidade, mas que está muito próximo, 78,6, então, né, e o fator controle é muito mais difícil, né? Controlar a longevidade, a não ser que a gente comece a atrair, né, pessoas mais idosas para a cidade, ou sei lá o quê. Mas enfim, esse não é o nosso foco, né? E o terceiro, que é renda, e aí é onde está o nosso grande problema, né? Que renda, nós temos ali, por exemplo, R$ 1.077, isso lá em 2010, né, que foi a última leitura, contra Florianópolis, que é o melhor do estado, R$ 1.798, e São Caetano do Sul, que é o melhor do Brasil, R$ 2.043. Então, ou seja, nós somos quase a metade, né, do melhor do Brasil. E naturalmente, porque como a cidade ela tem uma característica muito voltada para serviço e comércio, né, nos falta a mão de obra de valor agregado, né, e que puxe isso para cima. E nós entendemos que existem algumas frentes, né, que nós precisamos trabalhar para mudar essa realidade. Né, e aí nós estamos discutindo isso com a comunidade, né, através das nossas agendas, né, de novo, o turismo está nesse contexto. Para organizar as nossas ideias também, né, nós definimos 3 grandes motores de mudança, né, que o primeiro é educação e cidadania, depois desenvolvimento e sustentabilidade, e o terceiro saúde e qualidade de vida, que estão alinhados, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU, os 17 ODS, né, de certa forma estão conversando, né, com todos esses 3 grandes eixos. Então, o nosso propósito sim manter, né, esse alinhamento com aquilo que o mundo também está pensando, mas trazer isso para a nossa realidade e simplificando até um pouco, né, para que a gente possa trazer ações mais curto prazo. Agora, como que isso está funcionando, né? Como que isso vai acontecer aqui para frente? Como é que nós vamos gerir todos esses projetos, essas ações? Claro que nesse período, né, nós, como governo, né, fizemos nosso dever de casa. Nós temos um planejamento denso, integrado entre todas as secretarias, adotamos uma ferramenta de gestão de projetos, de metas e indicadores, né, que é uma ferramenta que veio conosco em uma parceria com o Sebrae, que é um sistema de gestão orientado para resultados, e onde lá estão todos os projetos. Hoje, as nossas reuniões com a secretaria são pautadas nesse sistema, então a gente senta lá e vê como é que está o projeto, como é que estão as ações, o que está atrasado, o que está em dia, né, quais são os indicadores, quanto de recursos daquele projeto já foi efetivamente aplicado, enfim. E temos trabalhado em diversos níveis, né, de planejamento para que a gente tenha um planejamento realmente consolidado como cidade, que é o nosso dever de casa. Então, antes de eu ir pedir ajuda, né, eu tenho que mostrar alguma coisa já feita, né, que é o nosso dever. E, naturalmente, nesse meio tempo também, algumas coisas a gente já começou a fazer. Agora, com essa etapa vencida, né, nós estamos ampliando essa interação com a comunidade. Como? Através de um sistema de governança. Primeiro, né, através de uma lei municipal que está em trâmite na Câmara de Vereadores, nós estamos criando o Conselho Tubarão 180 Graus, né, que para quem Imbituba tem o DEL, né, é a base do DEL, né, nós estamos trazendo o DEL como uma ferramenta de governança, e um fundo, né, para que esse conselho faça a gestão desse fundo. É um percentual do orçamento do município, né, que vai estar na mão da comunidade, né, de modo geral. Nossa proposta inicial são 35 conselheiros, né, depois tem as câmaras técnicas, enfim, isso está, né, vamos ver o que sai da Câmara, né, porque pode ter uns ajustes lá, mas o fundo, então, nós vamos entregar uma parte desse recurso, e quem vai decidir a aplicação disso é a comunidade. Né, o prefeito está abrindo mão de uma parte desse recurso para que a gente efetivamente tenha uma gestão compartilhada, né, e uma gestão participativa. Porque não adianta de nada a gente vir para o conselho e falar, gente, eu vou tomar uma decisão aqui, daí toma uma decisão, tá aí a grana. Não, a gente não tem que procurar. Não, peraí, vamos ser um pouco leais, né, nesse processo, que é dar também essa condição para o conselho. Então, como mencionei, aqui
bem na divisão aqui, mas o Dell então é a nossa base de referência. Nós não iniciamos esse processo do Dell, porque nós estamos com uma outra ferramenta sendo trabalhada, eu já vou apresentar aqui na sequência, né, que é o nosso momento atual. Então, de modo geral, como que isso vai acontecer? Então, tem o Tubarão 180 lá em cima, que é a nossa grande visão de longo prazo, essa visão para 2050, com um objetivo, um propósito que ele seja, que todos queiram abraçar, né? Porque quem não quer morar numa cidade boa para viver? Então, é um propósito que todos abraçam, então a gente consegue, inclusive, conectar as ações e direcionar as ações para que elas conversem entre si de modo que a gente atinja esse objetivo. A partir dos motores da mudança, que são educação, cidadania, saúde, qualidade de vida e desenvolvimento e sustentabilidade, a gente fatia então isso em blocos, e o conselho então vai nos ajudar agora, a partir de agora, com as ações de curto, médio e longo prazo, que vão, no final das contas, chegar para o governo e para a sociedade. Então, é um processo que, para quem tem conselhos ou algo desse mundo parecido, é um processo que funciona, né, que dá resultado, a gente tem experiências aí para isso, mas a gente está trazendo um pouquinho com a nossa cara, um quê de detalhes aí para que isso realmente funcione e gere o resultado que a gente espera, né? Então aqui é o que nós fizemos internamente. Então aqui foi o nosso planejamento, a gente inverteu um pouco, também orientado para o 180, né? Mas aí foram as fundações e as secretarias que desenvolveram seus planejamentos, né? E já conectaram com esse processo todo e que depois vem junto também para a ordem do Dell. Aqui tem alguns projetos, né? Por exemplo, o Plano Municipal de Turismo é uma dessas ações que já está então conectada com esse propósito. Então, quando nós falamos de Plano Municipal de Turismo, a gente também olha com esse viés de como que nós transformamos a cidade num lugar melhor para viver. E aí, o que é viver numa cidade? É ter cultura, uma boa cultura, ter uma boa educação, ter segurança, ter mobilidade, enfim. Então, consegue ampliar esse conceito. E a gente vem trabalhando em cada um dos projetos para atendendo uma dessas verticais, né? O Geração 2050, que está aqui no canto, é um programa que nós vamos começar agora no segundo semestre, de capacitação em tecnologia para crianças de 9º ano, e o ano que vem o projeto é de 7º, 8º e 9º ano, para que, como nós estamos com um dos nossos pilares é a inovação, é o setor de tecnologia, nós estamos com o Centro de Inovação que retomamos a obra, enfim, né? Depois de 3 longos meses aí de batalha, que deve ficar pronto no final do ano, nós precisamos trabalhar para que os nossos jovens também tenham gosto pela tecnologia, por negócio de base tecnológica, né? Então, nós vamos estar capacitando crianças iniciando, na verdade, né, no mundo da tecnologia, para que depois elas possam também já ir para o mercado ou empreender, enfim, né? Porque um outro projeto que não está aqui, mas faz parte do Cidade Empreendedora, que é esse pacote que nós temos com o Sebrae, é a educação empreendedora nas escolas do ensino fundamental. Então, esse ano nós nos atingimos aproximadamente 50% das escolas, o ano passado foram 4, um projeto piloto, e deve chegar a 100% das escolas até o final da gestão. Então, quer também trazer de novo essa mentalidade empreendedora, não necessariamente empreender para um negócio, para ter um CNPJ. Eu posso empreender no governo, numa ONG, empreender numa empresa de alguém, né, mas que tem essa mentalidade empreendedora, né, de realmente querer fazer mais, querer fazer a diferença. Então, não vou entrar no detalhe de cada um aqui, mas então são diversos projetos, aqui só estão alguns. Domingo na Rua, por exemplo, que é um projeto bem legal, dando bastante resultado, muito simples, simplesmente fechou a Beira Rio, um trecho do Beira Rio, e deixou livre o domingo para que o pessoal pudesse utilizar. Isso deu um resultado fantástico, um impacto muito bacana, que também não é uma novidade, mas é algo que para nós aqui foi uma inovação e que deu um resultado muito positivo, tem sido muito bem avaliado. Estamos agora, na quinta-feira, inclusive, amanhã, 17h30, né? Estamos inaugurando a Arena Multiuso, né, que vai ser um espaço também muito bacana, já está belíssimo todo o entorno. Estamos hoje lá, o pessoal está terminando de colocar as poltronas, tem um anfiteatro para quase 800 lugares, com assentos individuais, né, com todo o aparato necessário, climatizado, enfim. O próprio ginásio, com poltronas individuais, todo o entorno, todo pavimentado. Então, assim, é um equipamento muito bacana, que a gente não vai conseguir manter ele sozinho, né? A gente precisa desse engajamento também regional, a gente precisa, né, gerar fluxo ali, né, que é um grande desafio, né? Tu ter equipamento desse tamanho, né, e que mantém ele em uso frequentemente, né? Enfim, então dentro de tudo isso aqui, várias ações têm sido empreendidas. Então, onde nós estamos nesse momento? Nós temos trabalhado com o conceito de que
não adianta nós começarmos várias coisas ao mesmo tempo, do ponto de vista de grandes projetos, estruturantes. Esses projetos que eu mencionei ali são algumas ações que nós já iniciamos, né? Alguns não exigem um planejamento de longo prazo, porque são ações que o domínio na rua é uma decisão. Né? Olha, vamos aqui, aí chama as entidades, engaja, ó, vamos fazer uma parceria, podem utilizar à vontade. Então ele não exige um processo muito estruturado, mas outros, como o caso do Plano Municipal de Turismo, exigem um pensamento estruturado. Não dá para sair, né, dizendo, achando que turismo é, sei lá, vender arte na rua, né? A gente precisa de todo um complexo sendo desenvolvido nisso. E falar com especialistas, né? Porque não é a minha praia. Né? Eu não sou do turismo, a minha área é outra. Né? Então nós temos especialistas nisso. E no caso especificamente do Plano Municipal de Turismo, o Senac, né, que a Marisa está aqui representando, né? E o Senac tem nos ajudado, né, que é o especialista, né, que é o parceiro. E cada uma daquelas ações, eu mencionei lá no caso do Sebrae, no Cidade Empreendedora, o Geração 2050 com o Senai, aqui com o Senac, porque a gente tem feito essas parcerias, a Associação Empresarial, CDL, AMP, todos têm se engajados nessas ações, de modo que a gente, isso depois, né, e isso é um dos grandes propósitos do Conselho, não fique dentro do governo, fique dentro das portas, dentro dos muros do governo, né, que isso seja da comunidade. Porque num eventual, né, no momento que houver uma troca de governo, isso continua, porque é uma pressão da comunidade. Estava falando aqui lá de Veneza, de novo, né, no caso do... Alguém mencionou, não, já virou um produto turístico tão grande que hoje, né, ninguém vai conseguir descontinuar. Né, e essa ideia, que isso tudo que a gente está fazendo fique tão grande e a comunidade puxe para si, de modo que quem venha depois de nós não descontinue. Não quer dizer que nós estamos fazendo o melhor do mundo, não é isso. Tomara que as pessoas venham e melhorem aquilo que a gente está fazendo, mas é para não zerar a conta. Porque esse é um dos grandes problemas do país, a gente zera a conta a cada 3 anos, né, e começa tudo de novo. Então isso não pode mais acontecer, isso é desperdício de recurso, dinheiro público, enfim. Então dentro desse conceito da agenda, nós estamos trazendo essa discussão para a sociedade, e o primeiro eixo de discussão é o desenvolvimento e sustentabilidade. Nós estamos com 3 grandes projetos estruturantes. Um deles é o Plano Municipal de Turismo, que eu já mencionei. O segundo é o Plano de Desenvolvimento Econômico. E esse é um projeto para que nós somos 5 setores do município, 5 setores de potências econômicas já instaladas. Nós vamos fazer um planejamento mais aprofundado para esses setores, de modo que a gente consiga potencializar ainda mais, né, e criar uma identidade, talvez até daquele setor. Hoje nós temos, por exemplo, o setor de logística, um setor forte, o setor da construção civil, né, nós temos não só as construtoras, nós temos o alumínio, o vidro, madeira, que são fortes. Então nós temos alguns clusters, o setor de saúde, né, que é bem forte, com a universidade, com os hospitais, as clínicas, a própria GAN, que é uma empresa logística, mas que é do setor também. Então nós temos alguns clusters que estão muito bem claros, e nós vamos agora construir um projeto individual, né, para cada um deles, em parceria de novo, trazendo as entidades, né, e tudo isso em parceria com as entidades. E o terceiro, que é o ecossistema de inovação e saúde, que nós vamos fazer junto com a Unisul. A Unisul está nos apoiando, mas em parceria com a Associação Catarinense de Medicina e, né, naturalmente, nós do governo, que é o Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Saúde, e a parceria interna também é importante. Nós estamos construindo um modelo em que mudar a visão ou a forma como nós trabalhamos saúde na cidade. Porque hoje o Tubarão é um polo de serviço de saúde. Nós queremos ser um hub de saúde do ponto de vista que nós não só recebemos pessoas e presta serviço, mas que também esporte, tecnologia, esporte, serviço ou outras formas, né, de prestar serviço, enfim, através da universidade, através das empresas, através de empresas de tecnologia, através de pesquisa, né? Então nós estamos trabalhando junto com essas entidades também para formatar isso. Já está consolidado, né? Isso aqui é um processo que está sendo desenvolvido junto com as empresas do segmento. Isso aqui vai ter muito pouco de dinheiro público. O nosso processo é engajar as empresas para isso, mostrar um plano, mostrar uma vontade do governo em fazer. Nós, ano passado, aprovamos uma lei de inovação do município, então nós temos alguns dispositivos, tem um fundo de inovação também. Então nós temos alguns dispositivos que podem ajudar aqui. Então é isso que nós estamos entregando. E a vontade, né? Dizer, olha, nós queremos que esse setor se desenvolva, né? Nós estamos com esse projeto, vamos engajar, né, as empresas nesse processo. Então é um pouco o que a gente está fazendo, né, nesse aspecto. E a ideia, na verdade, esse ano já vai acontecer, no mês de agosto ou setembro, nós vamos ter um hackathon, que é uma competição, não sei se é exatamente uma competição, mas ele acaba tendo um pouco desse formato, porque tem um vencedor, né, mas é um desafio em que nós trazemos profissionais da área de tecnologia para resolver alguns problemas, com ferramentas tecnológicas. Por exemplo, né,
No caso do turismo, saiu lá que nós queremos fazer um aplicativo para o turista que chega na cidade poder se guiar, sei lá. Então nós lançamos esse desafio para esse grupo, né, e esse grupo, a melhor solução vai ser premiada no final. Qual o ganho do governo? Primeiro, nós vamos ter uma solução com baixo custo. Segundo, nós estamos estimulando o empreendedorismo, porque ao contrário de alguns, isso já é um processo bem consolidado, mas ao contrário de alguns, a propriedade intelectual fica para quem está contratando, nesse caso seríamos o governo, mas o governo não vai ficar com a propriedade intelectual, nós vamos deixar isso com quem criou, porque a ideia é que a gente estimule que aquilo vire um negócio, né, e que o governo seja o primeiro cliente. É claro que é um cliente que o nosso benefício vai ser que a gente não vai pagar pela ferramenta, mas é um case de sucesso. Ele vai dizer, ele vai vender para alguém, vai dizer, não, onde é que tem? Não, lá em Tubarão está rodando. Então ele já teve um cliente, já tem uma experiência, e isso também pode ajudá-lo depois a conquistar novos clientes. Então também é uma forma de estimular esses primeiros negócios. E também é que a cada 6 meses, né, nós temos um projeto desse, depois ampliando também para os outros eixos, lá não só desenvolvimento e sustentabilidade, mas que a gente tem a cada 6 meses, então, uma entrega de 3 novas soluções tecnológicas para a cidade. Não necessariamente isso vai ficar com a prefeitura, mas vai para a cidade. Isso pode ir para um setor, pode ir para o setor moveleiro, pode ir para um setor de indústria, pode ir para o turismo, pode ir para o agronegócio, mas que a gente entregue uma solução para a comunidade, a partir desse movimento do governo. Falei bastante e muita coisa, mas é porque isso é uma parte do que a gente está fazendo. Se a gente for entrar aqui em inovação especificamente, tem muita coisa a ser feita. O turismo aqui, se a gente for falar, já tem um processo, também tem acontecido com bastante engajamento e já tem algumas entregas. Então, cada um desses a gente tem tratado individualmente, e com um olhar muito específico. Temos aqui um novo projeto também, que é o Hub Empreendedor, que é uma casa, a mais antiga, acredito, hoje, que nós temos no município, que está sendo revitalizada, e que vai abrigar não só a sala do empreendedor, que está sendo potencializada, vai atender não só o MEI como é hoje, mas também todas as empresas, para que a gente está com uma lei também agora de desburocratização que vai reduzir o tempo de abertura de empresas. Nós queremos reduzir de 60 dias em média para menos de uma semana, somente as de baixo risco. E esse espaço vai abrigar também o coworking público, estamos trazendo o Sebrae como parceiro, o Sebrae que vai fazer toda a parte imobiliária, lá, o investimento. Então, nossa contrapartida é um espaço, uma agência de atração de investimento, que nós devemos no segundo semestre também já conseguir colocar para rodar. A gente está finalizando a elaboração dela. Também deve ficar lá, junto com a sala, é ser um grande espaço, a referência para o empreendedor, para quem chega na cidade e fala, eu quero empreender em Tubarão, onde eu vou? Vai aqui, e lá ele consegue encontrar tudo aquilo que ele precisa, crédito, capacitação, indicação de prestador de serviço, toda a orientação legal, então são diversos dispositivos, para preparar, estruturar a cidade, realmente para esse reposicionamento que a gente tem buscado. Ufa! Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar aí, não quero tomar muito tempo mais, estamos aí para conversar com vocês depois. Obrigado.